De fato, como eu vejo, pelo menos, o bolsonarismo está se vendo refém do próprio modelo neoliberal que ele tanto estimulou ao longo dos últimos anos, né? De muitas maneiras. Você teve aí, por exemplo, em janeiro de 2019, o Roberto Castelo Branco, que assumiu a presidência da Petrobras. Depois você tem, em abril de 2021, o Joaquim Silva e Luna. Depois você tem agora, em abril de 2022, o Zé Mauro Ferreira Coelho. Enfim, nos últimos 3 anos foram três trocas, três presidentes da Petrobras, e eles estão querendo, de muitas maneiras, tentar resolver o problema que eles mesmos criaram através do PPI, que você viu o Lula dando conta aí da paridade do preço internacional. Existe todo um projeto que o bolsonarismo avança com muita ênfase, que é extrair recurso do povo brasileiro e transferir para os grandes capitalistas globais, de forma bastante ampla, para não, porque senão eu me estendo muito nesse tema. Então, o que a gente está vendo agora é uma tentativa desses órgãos que o bolsonarismo aparelhou. Então, você tem o Lira na Câmara, você tem o André Mendonça no STF, tentando tirar a responsabilidade do próprio governo Bolsonaro e tentando dizer que o preço abusivo e absurdo que a população brasileira vem pagando pelo gás, pelos combustíveis e, fundamentalmente, por todos os elementos que compõem a infraestrutura civil. Isso não é só gasolina ou só gás para essa medida, mas eu vou me ater a isso porque é isso que a gente está discutindo nesse momento. Então, de muitas maneiras, a responsabilidade principal é da política adotada pelo governo Bolsonaro e da inépcia do próprio bolsonarismo. O que o Lira, o que o Bolsonaro agora com essa conversa de querer estabelecer uma CPI, o que o Mendonça estão fazendo é tentar, no momento pré-eleitoral, que precede a eleição de outubro, agora eles estão se vendo desesperados porque eles percebem que o bolsonarismo vai ser derrotado nas urnas, é tentar eximir o governo Bolsonaro de qualquer responsabilidade. O que evidentemente não é o caso, porque sem dúvida o governo federal, o bolsonarismo, infelizmente nessa ocasião, é o principal responsável pelos preços que estão sendo praticados. Uhum. E no final das contas a gente vê que toda aquela manobra de proposta de congelar ICMS, no final das contas não valia de nada realmente e que é uma ação bastante eleitoreira e que vai doer no bolso da população, né? Seguramente, Ana, não vale de nada, é uma estrutura muito mais complexa que está atrelada ao preço internacional e que os grandes capitalistas do mundo não cedem de uma maneira a responder ao que acontece dentro da geopolítica doméstica brasileira. Entende o que eu estou te dizendo? Os Uhum. grandes capitalistas do mundo, eles sejam. É uma classe transnacional, existem brasileiros nesse meio também. Mas essas pessoas, eles não estão interessados em saber se o governo federal de determinada ala, ou eles pensam em lucro único e exclusivamente. Eles não reagem ao que acontece com a população brasileira, eles não têm o menor tipo de sensibilidade para absolutamente nada. Eles pensam única e exclusivamente no lucro. Então não importa se a pessoa que sob o governo do Partido dos Trabalhadores estava sendo capaz de comprar um carro, de alimentar a família de forma adequada, de pela primeira vez viajar para fora do país, e agora essas pessoas estão se vendo confrontadas com o fantasma da volta da fome. Essas pessoas, os grandes capitalistas, eles vão continuar apertando o quanto eles puderem. Então, mexer com ICMS nessa medida é um truque eleitoreiro, não serve para absolutamente nada, para além do Bolsonaro conseguir dizer que ele está fazendo o que ele pode, que a culpa é da Petrobras, que você tem que tirar o Zé Mauro Coelho. Ora, mas vocês colocaram essa pessoa agora em abril de 2022. Sim. Menos de 3 meses depois, vocês já vão querer trocar como se o culpado por um processo que vocês determinaram antes até do governo Bolsonaro, já no governo Temer, não fosse o principal artífice dessa situação calamitosa que hoje se cria.
Então é óbvio que o Bolsonaro e o bolsonarismo, Ana, eles não estão preocupados com o bem-estar da população brasileira e com o preço que a população está pagando pelo combustível. Eles estão desesperados porque eles estão na iminência de perder o pleito presidencial que se avizinha em outubro desse ano. Uhum. Até porque boa parte dos acionistas que recebem os dividendos da Petrobras são estrangeiros, né? A gente está falando aí de uma remessa de dinheiro que sai da Petrobras e vai para esses acionistas estadunidenses, na sua grande maioria também, e que é isso, né? Esse jogo para fazer a manutenção desse envio de dinheiro para fora do país, né? E que no final das contas nem paga imposto e fica esse prejuízo para a população brasileira. Exatamente, e veja a diferença, por exemplo, quando o Partido dos Trabalhadores estava organizando que a exploração, os royalties do pré-sal fossem destinados para a educação, para a saúde, para o bem-estar do povo brasileiro, entende? Tudo o que a direita, primeiro a direita liberal, na figura da presidência do Temer, e depois a extrema-direita agora, na figura da presidência do Jair Bolsonaro, fez, foi de muitas maneiras subverter essas medidas que vinham sendo adotadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores para expropriar a classe trabalhadora brasileira e reverter o excedente para essa classe capitalista transnacional. Isso se aplica não só com o preço que a gente está pagando na gasolina, no botijão de gás, na alimentação, enfim, no consumo de forma mais ampla, mas você teve reforma trabalhista, você teve reforma previdenciária, você teve uma série de reformas no Estado brasileiro que remetem a essa expressão mais aguda que o bolsonarismo defende, que é expropriar o trabalhador, sobretudo as camadas mais empobrecidas, para favorecer essas camadas, a classe capitalista transnacional. Uhum. E tem outro fator aí que a Petrobras já também anunciou, que existe a possibilidade de um desabastecimento de diesel e aí com o aumento agora do diesel, mais uma vez, mais uma crise, e as crises vão se acumulando, né? É crise de aumento de preço, é crise da possibilidade de desabastecimento. A gente está, assim, se caminhando para um colapso com essa condição que está sendo dada? Sem dúvida, Ana, e não é de se espantar que a gente esteja na beira de um colapso, considerando a inépcia e a natureza do próprio bolsonarismo. Você vê que são figuras muito limítrofes, muito circunscritas às narrativas que eles utilizaram para se eleger em 2018 e que não têm a menor propriedade para conduzir instância nenhuma da vida pública, quiçá a própria presidência da República. É óbvio que um governo inepto como o do Jair Bolsonaro, de Guedes, de Ricardo Salles, de Pazuello, de Queirogas, ficaria à mercê dessa classe capitalista que está fazendo o Brasil de gato-sapato, entende? Está utilizando o Brasil como um vampiro que suga o sangue para engordar o seu próprio capital e deixar o país à míngua. Então, é óbvio que a gente caminharia por uma situação dantesca na qual a gente está hoje e que o Bolsonaro, ao perceber que se tratou muito, principalmente por conta da questão socioeconômica, vai tentar apelar para esse tipo de medida que encontre bodes expiatórios, no sentido de dizer a culpa é da Petrobras, a gente precisa de uma CPI, aí vem o Lira dizer que a empresa está de sacanagem, que estão agindo contra o povo brasileiro. Ora, quem está agindo contra o povo brasileiro e desde que assumiu a presidência da República de forma explícita é o bolsonarismo e o governo do Jair Bolsonaro, sem dúvida.